Né? Eu gostaria de compartilhar com a amada igreja, vocês vão abrir suas Bíblias comigo, em Mateus, no capítulo de número 26. Glória a Deus. Estamos muito felizes, né, irmão? Os visitantes, irmão Wilson, a Priscila, o Freone. Freone é amigo de infância, no modo de a gente falar, né? Quando ele tinha infância, eu já era ancião. E ele está aí junto conosco aí. Trabalhando juntos, né, irmão? Glória a Deus. Isso é motivo de alegria. Ainda mais quando chega e a gente fica sabendo que serve ao Senhor. Né? Isso é motivo de muita alegria nos nossos corações. Deus continua abençoando cada um. 26, a partir do verso 6. Glória a Deus. Amém, irmão? Amém. Vai nos dizer assim: e entrando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro com unguento de grande valor, e derramou-o sobre a cabeça quando ele estava assentado à mesa. E os seus discípulos vendo isto, indignaram-se, dizendo: por que este desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-lhe o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhe: por que aflige esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo. Porquanto somente tendes convosco os pobres. Não, portanto, sempre tendo convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, vê-lo preparando-me para a minha sepultura. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória de mim. Glória a Deus. Irmãos, é um trecho muito conhecido, mas eu sempre costumo falar, e é a realidade, que a palavra de Deus, ela todo dia que você lê, você tem uma interpretação, né, diferente dela. Inclusive, outro dia nós estávamos ali no encontro de pastores, na pastora Neliane, e o pastor André chegou um pouquinho, né, já tinha começado, já tinha dado a oportunidade a um dos pastores, e ele leu um salmo e falou sobre aquele salmo. E quando o pastor abriu a Bíblia, também teve a oportunidade, falou: vamos meditar sobre esse salmo, o mesmo salmo. E aquilo me chamou a atenção, que o que um pastor falou completamente diferente do que o outro falou, mas a mensagem tocou do mesmo jeito no coração de cada um. Então, amados irmãos, eu me coloco a pensar aqui sobre o Senhor Jesus estando lá na casa de Simão, né? E depois aqueles homens, aqueles pessoal que estava ali juntamente, começaram a murmurar sobre o que aquela mulher estava fazendo, porque nós sabemos que ela levou aquele vaso, um vaso de alabastro, um vaso, pelo que a Bíblia nos diz, nos seus ensinamentos, um vaso muito bonito, mas bonito mesmo é o que estava dentro do vaso. Era um perfume muito caro, caríssimo. E ela ali derramando aquilo ali nos pés do Senhor Jesus e enxugando os pés do Senhor Jesus com os próprios cabelos. Que atitude, né, irmãos? E ali os fariseus e alguns discípulos que estavam ali ficaram murmurando, dizendo que se ela tivesse vendido o perfume ali, e desse o dinheiro aos pobres, seria muito melhor. O Senhor Jesus retrucou para eles: pobre sempre vai ter ao longo de toda a vida, mas a mim não, porque ele ia partir. Já está próximos os dias da partida do Senhor Jesus. E a gente fica pensando que os fariseus ali, e mesmo dos discípulos, ficaram retrucando, né? Por que aquela mulher foi fazer aquilo? E por que o Senhor Jesus também deixou ela fazer?
Agora eu me coloco a pensar, por que eles não fizeram? Né? Mais à frente, no outro trecho na Bíblia, está dizendo que o Senhor Jesus virou para o lado de Simão e falou com ele. Ele estava retrucando sobre o valor, sobre o que aquela mulher pecadora tinha feito. Aí o Senhor Jesus falou com ele, porque naquela época, amados irmãos, tinha o costume de quando a pessoa chegar na casa do outro, o outro tinha que colocar ali uma vasilha com água para lavar os pés um do outro. Aí o Senhor Jesus falou com Simão, falou, eu cheguei na sua casa, nem água para me lavar os pés você não me deu. Nem uma água para me tomar você não me deu. Aquela época também existia, até hoje talvez em um lugar existe, a pessoa saudar um ao outro com um beijo, com um osso. Nem um beijo você me deu. E agora está falando sobre essa mulher ter feito isso comigo? Então, irmão, a gente coloca a pensar. Talvez a gente está vivendo num mundo, e eu me coloco a pensar, reparando muito o defeito dos irmãos, o defeito do ministério do outro, e não estão olhando nós. Ah, o ministério fulano de tal é assim e tal, o irmão fulano de tal está agindo desse jeito, e talvez você esqueça de olhar, você está olhando tanto os irmãos, está olhando tanto o pessoal do mundo lá fora, esquece de olhar para nós mesmos, a lama que talvez estamos pisando. Então nós temos que olhar por nós, fazer, cada um de nós fazer a nossa parte para com o Senhor Jesus. Porque aqueles homens que estavam ali, com certeza eles estavam batendo no peito e falando assim, eu amo o Senhor Jesus, né? Eu estou salvo pelo Senhor Jesus, mas estava blasfemando contra a mulher que estava fazendo ali aquele ato na presença do Senhor Jesus. Amado, aqui ó, vai dizer que em verdade vos digo que onde quer que esse evangelho for pregado, em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória de mim. Glória a Deus. Olha para vocês verem, parece uma coisa simples que aquela mulher fez, né? Nós sabemos, nós lemos e vemos que aquele unguento que estava dentro daquele vaso era um perfume muito caro. E por ele ser um perfume caro, eles chegaram a questionar, né? Que eu não podia ter feito aquilo. Mas por que não podia? Podia, porque se ela fez, foi com autorização também do Senhor Jesus, né? Aí, mais à frente, no Evangelho de Lucas, vai nos mostrar mais e mais sobre isso, irmão. Vai falar que a gente, que eu já tenho comentado, por que aqueles homens não fizeram a coisa certa para o Senhor Jesus, mas achou bom convidar o Senhor Jesus para a casa dele, achando que só convidar o Senhor Jesus para nossas casas, nós estamos salvos, nós estamos fazendo a coisa mais certa. Muitas das vezes a pessoa chega num culto e ali é movido pela emoção, quando o pastor faz o apelo, levanta a mão e aceita o Senhor Jesus. Mas a partir daquele momento, irmão, se ele não caminhar junto com o Senhor Jesus, não vai resolver. Porque ele levantou a mão e aceitou, é o primeiro passo. Mas ali nós temos que continuar caminhando lado a lado. Não vamos medir se o perfume é caro, se o perfume é barato. Vamos derramar aos pés do Senhor Jesus. Porque se ela não tivesse derramado nenhuma gota daquele perfume, se ela não tivesse o perfume dentro daquele vaso para ser derramado aos pés do Senhor Jesus, mas se ela tivesse derramado uma gota das suas lágrimas, do fundo do seu coração, ela era reconhecida a mesma coisa. Ela era reconhecida a mesma coisa. Porque o que vale é o nosso íntimo, o nosso coração. Talvez muitos atos que fizemos ficam para trás, não é tão reconhecido. Mas se nós fizermos do fundo do nosso coração, a salvação ela é individual. Cada um tem um jeito, cada um tem um pecado diferente para pedir o perdão a Deus. Mas temos que pedir. Simão era um homem leproso, igual está escrito, e ele estava ali presente. Mas parece que ele emocionou no Senhor Jesus está chegando. Ele esqueceu de fazer ali o compromisso dele, de honrar o compromisso dele com o Senhor Jesus. Que era colocar a água para o Senhor lavar os pés, que era dar ele um beijo de saudação. E quem sabe nós também não temos feito isso no nosso dia a dia. Quem sabe nós passamos perto do nosso irmão na rua e nem uma palavra do Senhor estamos dando. Perto de um mendigo que está lá na rua, nós olhamos e saímos fora.
Não, irmão, nós temos que ser diferentes. Nosso coração tem que ser um coração contrito a Deus. Porque muitas das vezes a gente vê histórias, mesmo nos livros evangélicos, muitas das vezes você nega um copo d'água, um prato de comida lá, um mendigo, você está plantando ali para o Senhor Jesus. Você não conhece aquela pessoa, você não conhece. Pode ser o Senhor Jesus que está mandando aquela pessoa ali na sua frente para testar o seu pensamento, testar o seu coração, que realmente você faz. Porque talvez temos tanto e negamos uma pessoa que não tem nada. Não tem nada. Porque, irmãos, eu me coloco a pensar, ninguém pede uma esmola por pedir. Pede porque precisa. E tudo que pede uma esmola, ele pede envergonhado. Pode observar. Quando uma pessoa chega, tem uns que é meio larato mesmo, mas quando a pessoa chega e pede o seu uma esmola, pede um prato de comida, ele chega com a cabeça baixa. Moço, me ajuda, eu estou com fome. Dá um dinheiro para me inteirar para comprar um marmitex. Ou me dá um dinheiro para me inteirar para comprar um leite, porque o menino está passando fome. Irmãos, se for para fazer o que ele quiser para lá, o problema é dele. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que fazer a nossa parte. Eu era muito ignorante por isso. O cara me pedia um dinheiro, pedia uma comida, eu saía fora. Eu estava saindo do restaurante, Manuel Sul, Marcelo Luciano, e o moço pediu para mim inteirar um dinheiro para ele comprar um marmitex. Eu falei, não, você vai me desculpar, mas eu não tenho não. A Luciano, dá o dinheiro, homem, você tem. Aí eu falei, em vez de eu dar o dinheiro, vamos fazer diferente. Voltamos lá dentro do restaurante, compramos um marmitex e entregamos ele. E irmão, eu não sei se eu fiz certo não, mas lá da esquina eu fiquei olhando. Gente, aquele homem estava comendo aquela comida, mas parece que era a melhor coisa do mundo. O meu coração doeu. Eu falei, olha bem, se eu não tivesse dado simplesmente 15 reais para aquele homem comprar uma marmitex para comer. Né? Realmente ele estava com fome. Agora, se ele tivesse comprado uma droga, fizesse o que ele quiser, não, o problema já era dele, já não era meu. Né? Então essa mulher que está referida aqui na Bíblia, ela não olhou para aqueles fariseus que estavam ali, não olhou para os discípulos que estavam ali, ela foi simplesmente, falou, eu vou fazer isso, e vou pedir perdão ao Senhor Jesus. E o que me chama a atenção está nos outros versículos à frente, amado. O Senhor Jesus falou com ela assim, a tua fé te salvou. Não foi o perfume, não foi a enxugar os pés do Senhor Jesus com os cabelos, foi a fé dela que salvou ela. Porque o Senhor Jesus, esse Senhor Jesus que nós servimos, Ele sonda o nosso pensamento, Ele sonda os nossos corações. Não é só o que o pessoal está vendo, não. Ele sonda até o nosso pensamento. Ele já sabe o que nós vamos fazer amanhã. Ele já sabe de tudo em nossas vidas. E nós não sabemos nem se nós vamos sair daqui com vida. Porque não sabemos a hora que Ele vai descer e buscar a igreja dele. Sabemos que Ele vai vir buscar a igreja dele. Glória a Deus! Isso aí é uma coisa que não tem para ninguém. Ele vai vir buscar a igreja dele. Mas, irmãos, muita gente que talvez não tenha fé em Deus, a hora que a gente fala isso com eles ficam rindo e falam com a gente. Como é que o Senhor Jesus vai buscar essas igrejas tudo? Como é que Ele vai levar tudo lá para cima? Irmãos, é tão repentino que é num piscar de olho, porque Ele não vai levar parede, Ele não vai levar banco, Ele não vai levar púlpito, Ele vai levar um povo que é lavado e remido com o sangue de Jesus. Esse povo vai morar no céu, irmão. Está preparado lá para nós no céu. A mesa está preparada. Eu creio que as trombetas já estão tudo na mão dos anjos. Já está tudo na mão dos anjos. Vai ser só o Senhor Jesus dar o sinal, igual a gente dá o sinal aqui. Eles vão tocar a trombeta e o Senhor Jesus vai vir no ar buscar a igreja dele. Irmãos, nesse momento, se nós estivermos fora da presença de Deus, não adiantou nada a nossa caminhada. Não adiantou nada nós ir para a igreja todo domingo, toda quinta, toda terça no culto de ensino, domingo na escola dominical. Se o nosso coração estiver fingido, tiver fingimento, nosso coração tem que estar limpo. Pedir perdão a Ele todos os dias, porque todo dia pecamos, nós somos carne, nós pecamos. Mas hoje nós temos um advogado, junto ao Pai para advogar nossas causas. Mas esse advogado vai virar juiz. E o dia que ele virar juiz é
absorver ou condenar. A Bíblia também é bem clara conosco, ela diz que todos os joelhos vão provar a presença de Deus. Todos. Você já imaginou a quantidade de joelhos que vai ficar dobrado na presença do Senhor, olhando para Ele? Olhando para Ele, será que eu vou ser chamado? Será que eu vou ser aprovado? Será que eu vou ser condenado? Vai imaginar, irmão? Nós temos que ter certeza. Nós temos que ter certeza se vamos ser condenados ou se vamos ser absolvidos. Porque nós vamos ver uma palavra muito alegre já dentro da boca do Senhor Jesus, da boca de Deus. Mas também vamos ouvir uma palavra muito triste se não estivermos na presença dele. Que a hora que ele falar, vinde a mim, bendito de meu Pai. O céu está preparado para você. Nós vamos entrar lá para o céu, aquela cidade de ouro, cidade maravilhosa. Mas e por causa de poucas coisas, por causa de ambição talvez aqui no mundo, por causa de não considerar o irmão, por causa de ficar vigiando muito a vida do irmão e não vigiar a sua. Glória a Deus, aleluia! Né? Por causa disso, se ele virar para o nosso lado e falou, apartai-vos de mim, maldito, para o inferno foi preparado o diabo e os seus anjos. Porque são essas palavras, irmãos. Não são outras palavras. Ele não vai falar, você volta e estuda a Bíblia mais um mês, depois você volta que eu vou te... Não, não vai ter isso mais não. Agora, enquanto nós estamos aqui, nós temos todo o tempo do mundo de fazer as coisas certas, de pedir perdão a Ele, de perdoar o irmão, de ser perdoado. Todo o tempo aqui. Mas a partir do momento que Ele nos chamar, acabou. Não tem mais tempo para pedir perdão a Deus. E esse Deus é tão maravilhoso, irmão. É tão maravilhoso. Esse mês eu glorifico a Deus, porque eu estou tendo a oportunidade de acompanhar os pastores aqui da cidade, nos encontros de pastores. Gente, cada um conta um testemunho diferente. E nós estamos vendo ali aquela união, aquela coisa gostosa. Sabe por quê? Porque chegamos e chegaram a uma consciência que estamos todos caminhando para um lugar só. Todos para um lugar só. Não tem placa de igreja que vai falar aquela placa ali é que vai para o céu, de lá não vai. Não. Nem todos que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu. Mas nós estamos unindo para salvar almas. Não é para mostrar lá para o povo que nós estamos unindo ali, fazendo bonito. Os crentes agora estão unindo. Será para quê? Para salvar a alma, irmão. É para salvar a alma, para aprender uns com os outros, para orar uns pelos outros. É o que temos que fazer. Não é eu dobrar meus joelhos lá na hora que eu for fazer minha oração e orar só para a minha família, para o meu ministério. Não. Eu tenho que orar para mim, tenho que orar para o meu ministério, tenho que orar para os meus irmãos. Os outros ministérios também, eu tenho que lembrar de cada um, porque também está salvando alma. E vamos morar tudo num lugar só. Pensa bem se o Senhor Jesus tivesse recusado aquela mulher, falando, não, você não vai morar no céu não, você é pecador. Né? Você é pecador, você vai para lá. Nem na casa daquele homem ele não tinha entrado se ele tivesse pensado nisso. Nem lá tinha ido. Mas ele foi e aceitou aquela mulher, lavou os pés dele. E ele sondou o coração dela e falou que a sua fé te salvou, filho. Glória a Deus. Sua fé te salvou. É muitos lugares na Bíblia que está escrito, quando a pessoa rende aos pés do Senhor Jesus, ele não fala isso e isso te salvou, não. Ele fala, a tua fé te salvou. Então nós temos que ter fé no nosso Senhor Jesus. Temos que acreditar nele. Acreditar na palavra que ele deixou aqui para nós. Porque ele foi, mas o Espírito Santo ficou. Glória a Deus. Ele foi para o céu, está sentado à direita de Deus. Mas o Espírito Santo ficou para nos consolar. E se o Espírito Santo se ele deixou o Espírito Santo, é para habitar no meu coração, no coração de cada um de nós. Eu não posso pensar que é só eu que vou ser salvo. Eu e minha família, nós estamos direitinho. Eu e minha família não erramos. Eu e meus filhos, meus filhos não fazem nada de errado. Não. Nós temos que olhar para graças a Deus os meus filhos, minha família está na presença do Senhor. Mas não vamos acomodar, não. Vamos orar para a família daqueles que não estão na presença do Senhor. Vamos buscar a Deus junto, seja de qual ministério for. Vamos buscar junto, vamos orar por eles.
Certo dia um moço trabalhando comigo e falou comigo: rapaz, eu tenho muito tempo que eu vou na igreja, minha esposa vai na igreja, mas eu tenho vício de fumar e não consegui parar. Eu falei: rapaz. Aí ele falou: tem dia que me dá vontade até de ir na igreja mais. Eu falei: misericórdia, se você indo na igreja, sua esposa indo, já está difícil, se você parar vai ser muito pior. Então faz o seguinte, rapaz, coloca nas mãos de Deus, busca Deus, pede a Deus, porque o mesmo Deus que me tirou o vício, vai tirar o seu também. Vai firme na presença de Deus, não vacila não, tem que ter fé em Deus e vontade, que vai dar certo. Agora há poucos dias, ele, num culto desses, dos encontros de pastores, ele falou comigo: irmão, eu não esqueço de você, sua palavra comigo. Está com 1 ano e 2 meses que eu não coloco um cigarro na boca. Mas eu não esqueço da sua palavra. Fica firme na presença de Deus. Não desiste de buscar a Deus todos os dias. E Deus te liberta do vício. Eu falei com ele com tanta convicção, porque me libertou de vários vícios que eu tinha. Então, se ele me libertou, ele liberta qualquer um de nós. É só pedir com fé. É verdade. Só pedir com fé. Então, se nesta noite nós temos alguém da nossa família, nossos amigos, que está precisando de uma libertação, o recado que eu deixo da parte de Deus: tenha fé no Senhor Jesus. Busque o Senhor Jesus em oração. Não permita que o inimigo venha te vencer. Vença ele. Glória. Se tiver o perfume caro, derrama nos pés do Senhor Jesus. Mas se não tiver, derrama uma gota das suas lágrimas e fala: Senhor, eu quero ser liberto. Eu quero ser salvo, Senhor Deus. Porque Deus deu o único filho dele para salvar os nossos pecados. Eu tinha um filho só o Senhor Jesus, e ele deu ele para salvar o meu pecado, o seu pecado. Glória a Deus. Pensa bem que maravilha. E nós, por causa de tão pouca coisa, perder a nossa salvação. É Deus. Eu sempre falo com os amados irmãos na igreja: eu não quero falar que eu vou ser o primeiro da fila. Eu quero é chegar. E eu peço a oração de cada um dos irmãos, das irmãs, dos irmãos, dos jovens. E quando for orar, não esqueça de mim e da minha família em suas orações. Não esqueça desse ministério que o Senhor tem nos confiado. Não esqueça, porque é uma grande coisa, irmãos. É uma grande coisa. E quando o inimigo chegar e tentar tirar nós do foco que é o Senhor Jesus, nós temos que virar para o lado dele e falar assim: não, porque eu estou fazendo uma grande obra. Estou fazendo uma grande obra. Essa obra nós temos que fazer ela até o fim. Mas eu não faço sozinho, o pastor não faz sozinho. Cada um de nós temos que carregar. Cada um de nós tem que carregar um baldinho de massa para fazer essa obra. Falar com os irmãos: é fácil fazer a obra. Não. A caminhada não é fácil não, irmão. Mas temos que caminhar. A caminhada é difícil, mas temos que caminhar. Porque não sabemos o dia e nem a hora que o Senhor Jesus vai vir nas nuvens buscar a igreja dele. E aí, igual eu já falei, todos os joelhos vão provar na presença de Deus. Todos. Eita glória. Uns para salvação e outros para condenação. E é no fundo do meu coração que eu desejo para cada um de nós que estamos aqui nesta noite, que seja para a salvação eterna. Tanto nós, como nossos familiares, nosso ministério e outros ministérios sérios que temos em nossa cidade. E nós vamos encontrar lá na cidade celestial. Mas não pensa que lá vamos ficar à toa, não, irmão. Lá vai ter muito trabalho também. Nós vamos continuar trabalhando lá. Vamos continuar trabalhando. Mas vai ser um trabalho, irmão, onde não cansamos, onde não precisamos de pagar aluguel, não precisamos de comprar carro, não precisamos de comprar casa. Não. Lá vai ser uma tranquilidade, vai ser um trabalho bom demais, né? Eu quero trabalhar nessa obra lá. Em nome do Senhor Jesus. E é como eu já tenho falado, irmão, quando for orar, ore por mim, para minha família e para esse ministério que o Senhor tem nos confiado. E assim, irmãos, eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Glória a